Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos. E com muita alegria começamos mais uma leitura das obras de Allan Kardec, de obras espíritas e desse livro muito lindo da Peregrina da Paz, que são os 12 passos rumo à paz interior. E nesse segundo capítulo ela está fazendo um resumo das 4 preparações dos 12 passos. Começa com as 4 preparações e hoje a gente lê a segunda, que é Viva Boas Crenças. As leis que governam a vida humana funcionam tão rigidamente quanto a lei da gravidade. Obedecer a essas leis impulsiona-nos para a harmonia e desobedecer a elas nos impulsiona para a desarmonia. Uma vez que muitas dessas leis já são crença comum, você pode começar colocando em prática todas as boas coisas nas quais acredita. Nenhuma vida pode estar em harmonia a menos que a prática e a crença estejam nela harmonizadas. É verdade, parece até óbvio, né, que a prática e a crença são uma coisa só, mas muitas vezes a gente acredita numa coisa e faz outra. Muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Então a gente fala naquilo que acredita, mas na hora de agir, às vezes faz até o oposto. Um pouco de hipocrisia, um pouco de egoísmo, muito de egoísmo, né? Mas está na hora da gente começar a fazer as coisas em harmonia, fazer o que realmente acredita, falar o que realmente pensa e agir conforme. Vamos então para o Livro dos Espíritos. E a gente está lendo as influências dos espíritos nos acontecimentos da vida. Foram dados vários exemplos. E o último, Kardec perguntou sobre uma bala perdida. Aliás, não é a bala perdida, não, a bala que não encontrou o alvo. A pessoa atirou, não acertou e ela pergunta se algum espírito teria desviado o projétil. E ele diz que não. Os espíritos têm influência nas ações das pessoas, mas não nas leis da natureza. Então, se saiu a bala da arma, ela vai percorrer o caminho necessário, fisicamente correto, do percurso dela. E aí Kardec pergunta: o que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? É pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. E aí Kardec faz uma pergunta complementar. Os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos podem ser impedidos na sua ação por espíritos que queiram o contrário? E ele responde, o espírito de verdade: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou surjam obstáculos, é porque Deus assim quis. Bom, então, esse encanto, essa magia, esse milagre que os homens gostam de imaginar, que gostam de criar essas lendas, essas alegorias, ele não passa exatamente disso, de alegorias.
Não existe nada que vá contra as leis da natureza. E o que acontece, quando ele pergunta aqui sobre os espíritos, uns querem umas coisas, outros querem outras, e se eles podem interferir na ação um dos outros. E o Espírito de Verdade diz que o que vale é a vontade de Deus. Se Deus quer uma coisa, a coisa vai acontecer. Se demorar ou se não acontecer, é porque Deus está no comando. Então, os espíritos podem querer uma coisa, outros espíritos podem querer outra. Eles fazem a sua ação, podem tentar influenciar uns e outros, mas o que vai predeterminar mesmo os acontecimentos é o que é a vontade de Deus. Então, vamos passar para a Gênese. E hoje a gente entra num novo item dentro do capítulo dos fluidos, e no item, nesse segundo item da explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, e agora ele vai explicar catalepsia e ressurreições. A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente também o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito como choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A interrupção pode se dar pela separação de um membro ou pela secção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral, sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Pode-se também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada no trabalho não ouve o ruído que se faz em torno. Efeito análogo, porém mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também pode-se explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Bom, aqui já é uma conversa mais técnica mesmo, né? O que ele quer dizer aqui, em resumo, é que o corpo tem a sua importância, tem os seus... O organismo tem sua forma de reagir, mas que tudo está
na sensação do fluido do perispírito, que é o responsável pelas sensações e que tem ligação direta com os nervos, com o sistema nervoso do organismo físico. Então, todas as sutilezas estão no perispírito, que vai ter a sensação de dor, de energia, de concentração. É o espírito, né? E fica mais pronunciado nos fenômenos de letargia e de catalepsia. Isso acho que ele vai falar melhor amanhã, quando a gente lê o segundo parágrafo. Por enquanto, ficamos por aqui e vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier, No Caminho Terrestre. Lamentas pesares, golpes, choras o escárnio de alguém. Tristeza não edifica, espera fazendo bem.